A Rainha Elizabeth II é a monarca que reinou por mais tempo e reinou por mais tempo no Reino Unido, superando sua tataravó, a Rainha Vitória. Bem-vindo ao meu canal, se inscreva e deixe seu like. Winston Churchill disse uma vez que, mesmo quando criança, a princesa Elizabeth tinha um ar surpreendente de autoridade e consideração em uma criança. O primeiro-ministro britânico soube julgar corretamente aquele que seria um dos monarcas mais importantes do Reino Unido. Ela foi a soberana mais antiga do país e a que mais tempo reinou, tornando-se a única a ter celebrado um jubileu de platina, por seus 70 anos no trono. Elizabeth tornou-se rainha em fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, George VI. Ao longo das suas mais de 7 décadas de reinado, ele viu como várias das colônias restantes do Império Britânico se tornaram independentes. Viveu alguns dos momentos mais tensos da coroa inglesa, mais centrada na vida privada dos seus membros, nomeadamente o divórcio do filho Carlos e a morte da ex-mulher, Diana de Gales, do que na sua atuação pública, pela qual ela tem sido geralmente altamente valorizada, e enfrentou momentos-chave na história recente, como o Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, e a pandemia de Covid-19. Elizabeth II nasceu na madrugada de 21 de abril de 1926, na casa de seu avô materno em Londres, no número 17 da Bruton Street. Uma placa comemorativa foi colocada neste local em 1977, por ocasião do seu jubileu de prata. Seus pais eram os duques de York, Albert Frederick Arthur George, o futuro rei George VI, e Elizabeth Bowes-Lyon, uma nobre escocesa. Ela foi batizada de Isabel Alejandra Maria, embora dentro da família real ela fosse chamada simplesmente de Lilibet, nome com o qual ela apareceu como pessoa do ano na capa da revista Time em 1929. 4 anos depois de nascer, sua única irmã, a princesa Margaret. Ao contrário de Isabel, que já havia surpreendido um homem de ferro como Winston Churchill pela maturidade quando criança, Margarita seria a irmã desviada do casal. Seu caráter independente era famoso, pouco amante das correntes da formalidade que costumam amarrar a realeza e às vezes ácido. No entanto, apesar de suas diferenças e vários conflitos em sua vida privada que surgiriam mais tarde, Margarita sempre demonstrou grande respeito e carinho por sua irmã, a rainha da Inglaterra. Ambas as irmãs foram educadas em casa por uma governanta particular, Marion Crawford. Na época, seu avô George V reinava e as meninas ainda não ocupavam um lugar imediato na linha de sucessão, mas em 1936 as coisas pioraram. George V morreu em janeiro e, após o breve sob o reinado de seu filho mais velho, Eduardo VIII, tio de Isabel e Margarita, em dezembro desse mesmo ano abdicou, e seu irmão mais novo tornou-se o novo rei com o nome de Jorge VI. Isso deixou Isabel e Margarita como primeira e segunda na linha de sucessão, respectivamente. Nesse mesmo ano, com pouco mais de 10 anos, Lilibet tornou-se Sua Alteza Real, a Princesa Elizabeth de York. A partir daí, ela teve que receber o treinamento adequado de uma futura herdeira, embora sempre tivesse tempo para desfrutar de suas duas grandes paixões, cães e cavalos, principalmente durante as férias de verão na Escócia. Se a sua infância pôde ter sido feliz, para além das responsabilidades que lhe cabiam, o mesmo não se pode dizer da sua adolescência, marcada pela Segunda Guerra Mundial. Embora tenha sido proposto que ela e sua irmã Marguerite fossem evacuadas para o Canadá para garantir sua segurança, sua mãe se opôs porque não queria deixá-los ir sozinhos, e ela mesma não queria deixar seu marido, o rei, sozinho. Em vez disso, mudarão-se para várias residências reais fora de Londres, principalmente o Castelo de Windsor, na Inglaterra, e o de Balmoral, na Escócia, para evitar o bombardeio da aviação alemã na capital. Como herdeira do trono, Isabel participou em diversas aparições públicas e radiofônicas,
e quase no final da guerra ingressou no Serviço Territorial Auxiliar, ramo feminino do exército que era principalmente responsável pela manutenção e condução de veículos. Ao mesmo tempo, foram-lhe concedidos poderes representativos para atuar como conselheira de Estado, caso seu pai estivesse no exterior, inclusive fazendo uma visita oficial à Itália durante a libertação do país. Uma das anedotas mais lembradas dessa época, sobre a qual até foi feito um filme em 2015, é a que aconteceu no dia da vitória na Europa, em maio de 1945. Ela e a irmã deixaram o palácio incógnitas, com a permissão do reis, para viver em primeira pessoa as celebrações populares da vitória contra o Terceiro Reich. Outro recorde de Elizabeth II é o de ter tido o casamento mais longo da história da coroa britânica. Por quase 75 anos ela foi casada com Philip, Duque de Edimburgo, até sua morte em abril de 2021, poucos meses para completar 100 anos. Velho. Isabel e Felipe eram primos de segundo grau, e se conheceram pela primeira vez em 1934. Precisamente a partir desse ano, começaram a se falar com frequência por carta. Isabel disse que havia se apaixonado por ele, em 1947, quando ela tinha 21 anos. Eles ficaram oficialmente noivos e se casaram no mesmo ano. O casamento gerou polêmica, por vários motivos. Houve quem criticasse que ele tivesse escolhido um nobre estrangeiro em vez de um britânico, embora adotasse o título de Duque de Edimburgo ao se casar, era descendente de gregos e dinamarqueses, famílias reais, e que, além disso, tinha irmãs que se casaram com nobres alemães, ligados à era nazista. A própria mãe de Isabel relutou, mas acabou por ser convencida por aquele pretendente, e o casamento foi celebrado com grande pompa, como todas as grandes ocasiões na vida da futura rainha. Desse enlace nasceriam 4 filhos: Carlos, príncipe de Gales, em 1948, princesa Anne em 1950, Andrew, duque de York, em 1960, e Eduardo, conde de Wessex, em 1964. Por sua vez, Felipe foi consorte real por 69 anos, o período mais longo da história da monarquia britânica, e participou dos atos oficiais da coroa até que sua saúde o permitisse. 2017. Nos últimos dias do reinado de Jorge VI, sua saúde piorou e Elizabeth, como herdeira, passou a substituí-lo em atos oficiais, até sua morte em fevereiro de 1952. No entanto, a coroação de seu sucessor não ocorreu até mais de um ano. 2 de junho de 1953. Nessa época, surgiu um novo conflito privado. Sua irmã Margarita queria se casar com Peter Towson, um homem divorciado, algo que não agradava os políticos conservadores, nem a Igreja da Inglaterra, da qual Elizabeth se tornaria líder quando se tornasse rainha. Por fim, Margarita desistiu de seus planos, acontecimento que seria o conflito mais importante na vida das duas irmãs que, de resto, sempre tiveram um bom relacionamento. A cerimônia foi preparada com muito cuidado, principalmente por ser a primeira vez que a coroação de um monarca britânico seria totalmente televisionada. Em 1937, o desfile de coroação de seu pai havia sido transmitido, mas não a cerimônia em si. Isabel tinha 27 anos, mas já estava acostumada com os banhos em massa, desde que começou a substituir o pai nos atos oficiais. A coroação seguiu um padrão semelhante aos seus antecessores, uma primeira procissão até a abadia de Westminster, onde aconteceria a cerimônia, seguida de uma segunda procissão por vários marcos londrinos, terminando no Palácio de Westminster, sede do parlamento. O evento foi um sucesso e milhões de pessoas acompanharam-no nas ruas ou pela televisão. Além disso, contou com a presença de inúmeros chefes de Estado e representantes dos países da Commonwealth of Nations, além dos países dos quais, mesmo sendo independentes, a tiveram como rainha por serem ex-colônias britânicas. Como soberana, Elizabeth II presenciou um grande número de conflitos no mundo e em seu próprio país, o auge e o fim da Guerra Fria, a Guerra das Malvinas,
3 décadas de conflito na Irlanda do Norte que deixaram um grande número de vítimas e feridas profundas. Tensões entre as nações constituintes do Reino Unido, em particular a Escócia, que em 2014 rejeitou em referendo a possibilidade de se tornar independente, e desde 2016 o Brexit, que significou a saída do país da União Europeia, após mais de 40 anos como um membro. A Rainha Elizabeth tem sido notavelmente famosa por manter distância da política e por manter seu papel representativo como chefe de Estado. Muito raramente tem dado a conhecer as suas opiniões, e nunca as expressa publicamente, uma equidistância que tem mantido a sua popularidade entre os mais altos dos países europeus de regime monárquico. Apesar da popularidade da própria rainha, o apoio à monarquia como sistema é variável, com pesquisas a cada poucos anos variando entre 60% e 80% dos britânicos favoráveis. Durante seu reinado, deu continuidade ao processo de descolonização do antigo Império Britânico, iniciado na época de seu pai Jorge VI. Mais de 20 países obtiveram a sua independência, quer por acordo, quer unilateralmente. Alguns deles mantiveram-na como chefe de Estado e juntaram-se à Comunidade das Nações. Ela é atualmente rainha de 15 países: Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Granada, Jamaica, Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia e Tuvalu. Uma das principais batalhas que a Casa Real travou sob o mandato de Isabel II tem sido com os meios de comunicação, especialmente com a imprensa amarela e fofoqueira, que em inúmeras ocasiões tem interferido na vida privada dos seus membros de forma intrusiva e insensível. Notavelmente, a rainha raramente deu entrevistas, como fizeram seus netos, filhos do príncipe Charles. Um dos conflitos mais importantes que teve a este respeito girou, precisamente, em torno do príncipe Charles e da sua primeira esposa, Diana de Gales, mais conhecida como Lady Di. O herdeiro e Diana se casaram em 1981, e dessa união nasceram os 2 filhos do príncipe Carlos, Guilherme e Henrique. Mas a relação não prosperou devido às suas infidelidades, e separaram-se em 1992, o que Isabel chamou de seu ano horrível, devido aos problemas pessoais da família e a um declínio sem precedentes de popularidade, acabando por se divorciar em 1996. Antes e depois do divórcio, Diana expressou em diversas ocasiões sua raiva pelo comportamento invasivo dos paparazzi, os fotógrafos das fofocas. Essa atitude a levou à morte em agosto de 1997, quando seu carro bateu na Ponte do Alma, em Paris, enquanto ela fugia dos paparazzi com seu novo parceiro, Dodge Alfayed, e seu motorista, Henry Paul. Longe de corrigir a sua atitude, a imprensa voltou a intrometer-se no luto dos seus filhos, que a rainha queria manter afastados dos holofotes mediáticos. Nessa ocasião, Elizabeth foi criticada por vários motivos, como não ter feito declarações públicas ou ter lhe concedido um funeral de Estado, alegando que Diana já não fazia parte da família real desde o seu divórcio, e foi uma das poucas ocasiões em que cedeu à pressão pública. Nos últimos anos, os conflitos com as fofocas se repetiram em torno dos príncipes William e Henrique, filhos de Carlos e Diana. Ocasiões muito especiais na vida de Elizabeth foram os seus jubileus, a celebração de certos anos de reinado, o de prata em 1977, o de rubi em 1992, o de ouro em 2002, o de diamante em 2012, o de safira em 2017, e finalmente o de platina em 2022. Foi a primeira monarca da história do país a celebrar os jubileus de safira e diamante, já que antes dela o reinado mais longo foi o de sua tataravó Vitória, que reinou por quase 64 anos, e um dos poucos soberanos da história a ultrapassar 70 anos no trono. Apesar dos conflitos públicos, privados e nacionais pelos quais passou, Isabel II foi uma das soberanas mais valorizadas da história do seu país. A sua experiência,
dedicação e distanciamento dos assuntos políticos também a tornaram altamente respeitada entre a grande maioria dos chefes de Estado que a conheceram. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por apoiar meu canal. Se inscreva e deixe seu like. Até a próxima!